caminhoneiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos dando aquele rolê em Belém do Pará para conversar com o cantor-compositor Matheus Moura, que está trazendo uma novidade quentinha para gente. Matheus, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo carinho de sempre, Hélia. Amanhecemos hoje com um presente delicioso de escutar, que é o álbum A Imitação do Vento. Então, esse álbum ele tem 12 músicas, todas muito bem produzidas, com maestria, eu diria. Meus parabéns, Matheus, o trabalho está lindo. São músicas autorais. Você convidou algumas pessoas para dividir a voz com você. Me conta tudo sobre esse trabalho. Acho que a primeira coisa é o tempo. Foi uma questão nesse trabalho em vários sentidos e confiar mesmo no processo, de ir fazendo como é possível, mas também ir não desistindo, né? Então, acho que eu estou agora num momento já dando uma boa notícia, né, de fechamento de ciclo e abertura de outro, porque no dia do lançamento, exatamente, sem programar, né, eu recebi a notícia de que eu fui convocado na suplência do edital da Aldir Blanc para esse projeto circular. É muito simbólico, assim, de confiar mesmo num processo, de ir levando ele da forma que dá, se adaptando à realidade, às condições, e trazendo resultados, e tanto afetivos, né, em relação a parceiros criativos que vão se somando, quanto a pessoas que vão ouvindo, e também essa música vai significando alguma coisa na vida delas, a música vai cumprindo o seu papel além do autor, né, quanto também nesse reconhecimento, também nesse lugar de conseguir bancar, conseguir ir para um próximo passo que é muito importante, que é incomum para a gente, infelizmente, que é da gente conseguir circular o trabalho, né? Porque muitas vezes a gente, nesse processo todo de construir, de criar, de produzir, que é ali com várias pessoas, com várias parcerias, a gente chega no momento de circular e aí acontece um pouco a nossa conversa anterior aqui, a entrevista, que é: e aí, tem algum teatro? Não tem. Como vai de Belém para Santarém, por exemplo, que a gente sabe que é muito caro, né? A gente tem essa dificuldade imensa de circular, inclusive dentro da própria cidade, muitas vezes. A gente consegue uma pauta no teatro por ano na cidade, se endividando, então já é uma coisa. A gente pouco consegue, isso é comum a todas as artes aqui, a gente consegue apresentar pouco, e isso, para alguns artistas, se a gente for pensar na música de uma forma mais geral, é algo até, assim, talvez eles nem soubessem como fazer música assim, porque muitos deles estão acostumados com essa dinâmica, né? Constrói um trabalho, circula, fica ali maturando, tocando, e ele vai crescendo, e a gente muitas vezes não tem isso. Então, estou muito feliz com essa possibilidade de fazer isso com esse trabalho. São questões do tempo, assim, que esse trabalho vai me dando aos poucos, mas vai me dando, em algum momento, com certa consistência. A escolha desse repertório, que eu tenho outros repertórios também, né, de composição, componho desde os 24, estou com 37. Mas essas músicas que eu recortei para esse álbum, elas estão muito assim no momento em que eu estava morando mais próximo da natureza, né? Isso vem muito pro disco, inclusive isso vem materialmente pro disco, porque a primeira música, que é a Orelha de Pau, o som que a gente escuta dos passarinhos é uma manhã num dos lugares que eu morei, que foi em Santa Bárbara, lá em Vila Maurícia. E muitas dessas músicas, elas vieram desse lugar também do solitário acompanhado, assim, né? Que é uma coisa que eu falo na última música também, né? Solo. Me dizem que estou só, mas na verdade tem ali muita coisa acontecendo, muitas presenças, né? Eu queria traduzir nesse álbum esse lugar aí das travessias, desses momentos solitários que eu vivi, né? E onde eu aprendi muito sobre o tempo também. Uma coisa que a gente conversou em off, mas eu faço questão de deixar registrado,
é a produção musical, são os arranjos, tudo orgânico, tem bandolim, tem acordeon, muito violão, tem maraca. Eu tô assim, de verdade, apaixonada. Então me conta esse teu trabalho orgânico, esse pessoal que te acompanhou, quem foram os músicos que te acompanharam? Eu estou mais acostumado, pessoalmente falando, em trabalhar dessa forma, né? Agora, inclusive, eu estou numa experimentação com um amigo meu de música eletrônica. Eu quero experimentar um pouco isso também. Realmente, quando eu comecei a gravar, eu fui mais para esse caminho um pouco na contramão, às vezes, do contemporâneo, né? Que é realmente, né, valorizar essa coisa do... não só do orgânico, nesse sentido de gravar o instrumento acústico, mas de pesquisa de timbres, inclusive. No caso de um outro projeto que eu faço parte, que é o Manto, a gente pesquisa muito isso a partir da materialidade do nosso território amazônico, né? Então, os tambores, os instrumentos artesanais que são feitos por pessoas daqui, a partir de elementos daqui. É uma pesquisa muito forte nesse trabalho que é o Manto, né? No caso do Imitação do Vento, é um trabalho assim que, nessa questão da produção musical que tu está falando, eu tenho uma parceria que começa quando eu faço parte da banda Lerita Pavone, e a gente começa a gravar as nossas músicas no Renato Torres, no início do Guamundo, que é o estúdio que começa no quarto dele, né, no Guamá. A gente gravou um EP lá, que é o Voltar a Viver, e virei muito amigo do Renato. Eu convidei ele depois para gravar a trilha sonora de um filme que eu fiz. A gente tem uma parceria criativa assim bem intensa. E aí eu sempre soube que eu ia gravar algum disco solo lá. Quando eu pensei nesse repertório, eu tinha esse nome, a Imitação do Vento tinha esse nome na minha cabeça, né? Aí eu fui juntando esses pontos, né? Ah, eu quero fazer um disco que soe mais dessa forma, como tu tá falando, bem orgânica, de uma certa tradição da música popular brasileira, assim, dessa música mais contemplativa, mais introspectiva, né? Traduzindo essas canções que eu tinha, que eram todas em primeira pessoa, é uma característica também. Eu componho às vezes em terceira pessoa, mas nesse disco não, todas são assim esse lírico, né, mais exposto assim. Foram delimitações que eu fui tomando assim, né? E lógico, quando eu pensei no Renato, eu também estou pensando em questão de produção, porque não teve apoio financeiro nenhum esse trabalho a princípio, depois eu consegui algumas doações, fui aos poucos fazendo com o Renato no tempo, ele foi muito generoso nesse sentido. Eu não tinha recurso no início, ele falou, não, vamos fazendo e vai pendurando a conta, né? Eu pensei, lógico, no Renato como um grande instrumentista de cordas também. Então, pô, o Renato vai desenrolar muita coisa aqui. Então, ele fez todos os violões são do Renato, tanto violão nylon quanto aço, viola caipira, contrabaixo elétrico, que aparece em algum momento ali. Ele também, lógico, como produtor musical, convidou muitos parceiros ali dele que foram fundamentais no disco, como o Tista Lima, que grava as sanfonas, né? Tem um momento do disco assim, onde a sanfona entra e dá o seu show, vamos dizer assim, né? O Marcelo Ramos, por exemplo, que também é um sambista lá do Guamá, a Fúria do Guamá, como é conhecido lá, fez violão 7 cordas, fez bandolim, fora várias outras pessoas, não vou conseguir citar todo mundo agora, mas tá lá a ficha técnica, né? A produção musical acabou sendo esse encontro e essa intimidade já construída entre eu e o Renato, e a gente, sabendo bem o que a gente queria, assim, apresentei as músicas para ele, e a gente foi sempre conversando, ele sempre muito generoso também como produtor musical, vendo as harmonias das músicas, melhorando, sofisticando algumas coisas, entendendo o caminho de cada coisa. A gente sabia que a gente queria trabalhar com poucos elementos, essa era uma questão desde o início, né? Essa busca da simplicidade, a sofisticação da simplicidade, isso foi algo assim sempre como um norte nesse trabalho, né? A leveza também, buscar esse lugar contemplativo. Então foram conceitos, né? Princípios ali estéticos do trabalho que a gente foi buscando. O meu processo de produção musical, eu raramente chamo uma pessoa para reproduzir um arranjo que eu escrevo. Eu nem sei fazer isso, né? Então, eu gosto de convidar a pessoa para ela trazer a musicalidade dela e, com a trajetória dela, acrescentar e aquilo fazer sentido para ela, né? Tipo, a gente realmente promover um encontro ali, né? Não é uma coisa, eu decido tudo e eu chamo a pessoa para executar. Não funciona assim. E o Renato também, apesar dele saber escrever arranjo, tem alguns arranjos até que foram escritos, dessa música, por exemplo,
dos sopros, né? Do confio, 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 dou um passo, universo. Foi a música que mais mudou no processo de produção musical. Ela era de um jeito no início, aí eu fui tirando, era um charango fazendo, porque ela é uma mistura um pouco de inário, de Santo Daime aqui, né, com o rim, que é um ritmo chileno, que a Violeta Parra toca, né. Então era uma coisa meio nesse lugar, assim. Aí tinha uma base, aí depois não, Renato, vamos fazer só sopro e voz essa música. E aí depois veio a ideia de trazer também uma espécie de máquina de ritmo de maracas ali, que a Larissa Mê construiu, que é muito safa nisso. Então, todo o arranjo de sopro, por exemplo, foi construído eu com o Renato ali, a gente foi, vamos fazendo assim, assim. Aí depois, só que é isso, poderia ter ficado no eletrônico, como tu tá falando, né? Mas eu fazia questão de gravar as trompas, o trombone, a tuba. Inclusive, a gente gravou tanto um microfone no instrumento quanto um microfone na respiração, porque eu queria que a respiração da pessoa do sopro estivesse presente nessa música. Então, tem detalhes assim que parecem coisas, assim, caprichos, né? Mas que, na verdade, esses detalhes vão construindo essas sensações, por exemplo, que tu tá falando, né? De me sentir muito orgânico, tem muita respiração, aparece esses BGs, né, que a gente fala, esse background da mata em alguns momentos. Tudo isso foi meticulosamente construído, assim. Esses detalhes, é um disco como é um disco que ele tem poucos elementos, as sutilezas, os detalhes, eles são mais expressivos, né? Confio, confio, confio. Eu dou um passo, o universo dá o chão. É o segredo do movimento que nos ensina a respiração. O que me chamou muita atenção nesse álbum é que é um álbum, como você disse, né, intimista, mas também tem umas levadas sutis de que samba tem assim meio que um blues, um jazz. Tem uma música tua que eu acho que tem uma leve chamada assim, de uma marchinha de carnaval. Eu interpretei errado, meu querido? Tem uma questão nesse álbum que até quando eu apresento ele, eu coloco ele como um álbum amazônico brasileiro latino-americano, né? Então ele tem essa coisa, assim, ele realmente fala daqui, não de uma forma como se está acostumado a falar daqui, né? Traz elementos daqui mesmo para o álbum, ali de uma forma mais oculta, mas está presente, de forma mais sutil, mas está presente. Trabalha com gêneros que são considerados de outras regiões do Brasil, né? Trabalha com baião, com o shot, trabalha com samba, como tu falou, né? Tem um samba canção, tem uma música que é uma bossa um pouco mântrica, assim, né? E trabalha com a coisa do latino-americano, né? Tem uma música que ela tem uma coisa entre salsa e samba, assim, que é Manhãzinha, da Larisa e minha, né? Uma música em parceria. E tem E Por La Madre Tierra, né? Que é a música que eu fiz. Eu fiz essa música quando eu estava viajando no Chile. Ela é um samba, né, que chama, que é um ritmo de lá. Mas tudo, né, muito... Talvez nessa que tu tenha sentido essa coisa que tu tá falando, porque ela, em algum momento, ela tem uma coisa meio marcha, né? Mas é uma coisa mais dos Andes ali, meio das montanhas, né? Aí talvez tu tenha feito essa relação com a marchinha. São músicas que transitam um pouco nesses universos, assim, que para mim são um só, né? Essa que é a vibe também, como isso se comunica de uma forma natural, assim, né? A gente quer separar muito, mas na verdade essas coisas estão se comunicando muito, assim, o tempo todo, né? O álbum por si só, todo ele é muito bonito, mas a gente tem que escutar mais de uma vez para a gente vai se apaixonando por todas aos pouquinhos. Mateus, por exemplo, quando tu escuta a primeira vez, ele meio que passa batido.
Aí tu vai escutar de novo, aí tu vê o quanto ele é forte, a letra principalmente, sabe? Então é um álbum realmente para tu escutar, reescutar, escutar de novo, lembrando sempre que é um álbum para ser escutado assim quando você quiser relaxar, quando você estiver assim na sua noite madrugada, porque realmente é um álbum que te convida a refletir sobre muitas coisas. Estou errada, Matheus? Eu acho que é difícil ouvir esse álbum na festa. Realmente é um outro lugar, é esse lugar aí mesmo do íntimo. Tanto que as primeiras pessoas que eu passei assim para ouvir o álbum, eu sempre falava, mano, te deita numa rede aí e mergulha, porque eu acho que é a melhor forma de ouvir assim, né, esse trabalho. Mas a gente não controla isso, né? Ele vai embora e cada um escute como puder, né? Mas realmente ele foi feito assim muito nesse contexto do silêncio mesmo, né? De vou silenciar um pouco aqui para ouvir outras coisas. É interessante tu falar isso de Mateus, né? Que é a música. Essa música eu fiz para minha mãe, né? O nome da música é Mateus porque é o nome que ela me deu. Tem um verso que fala: o nome e a carne foi você quem deu. Porque tem algumas músicas desse trabalho, Estrela d'Alva, por exemplo, que tu sempre comenta, é a música que normalmente as pessoas mais comentam. Ela é uma música que chama a atenção, acho que também por uma. Talvez ela seja mais reconhecível com coisas assim dessa tradição da música brasileira. Tem alguma coisa afetiva ali que move, que chama a atenção das pessoas. Mateus ela já é um pouco mais estranha, já é num outro lugar. Então, para mim, esse equilíbrio do álbum ele é importante, apesar de que isso surpreende a gente às vezes. Tem duas músicas para mim que eu tinha pensado, vou colocar essas músicas, mas eu sei que elas vão ser lá do B, como a gente chama, né? Que era O Sopro e Mateus. Mas no show que a gente fez agora recentemente, as pessoas, essas duas músicas vieram mais para frente, assim. Então, são coisas que vão acontecendo na recepção que são curiosas também. Agora, só para também falar de uma coisa, explicar um pouco isso também nesse processo de lançamento do trabalho, que talvez confunda um pouco às vezes. Esse trabalho eu fiz desde 2020 até 2025, foram 5 anos de produção musical desse projeto, que é a Imitação do Vento, esse projeto musical, que eu não apresentava ele, porque eu penso assim, hoje em dia, tem um projeto musical que tem uma certa proposta estética, e aí esse projeto musical vai virar um disco, vai virar um show, e vai virar um filme, enfim, vão ter resultados diferentes desse mesmo universo. E no caso da Imitação do Vento, nunca tinha tido uma apresentação, realmente eu foquei em construir ele no estúdio. Então passei 5 anos fazendo isso lá, e eu fui soltando spoiler. Então, o Estrela d'Alva, ele é desse trabalho. Ele é um single que eu lancei, né, ali dentro de um EP, mas ele já fazia parte desse álbum. Aí, agora eu estou meio que entregando o álbum cheio, né? Mas Estrela d'Alva é uma música que foi feita realmente... Na verdade, ela é uma música que eu tinha, que ela não ia entrar nesse trabalho. E durante a pandemia, a Cacau Novaes ouviu a música, se encantou por ela, e eu propus a gente fazer aqueles vídeos, sabe? Tipo a gente está fazendo agora, né? Mas que foi muito comum na pandemia, em um certo momento, tipo, tu grava uma coisa e o outro grava lá, era uma forma de músicos se encontrarem. E a gente gravou eu, ela e o Sarrazin, essa música na pandemia, e ela teve ali um sentido terapêutico também ali, né, de esperança mesmo naquele momento. Então, foi tão forte assim esse arranjo que a gente construiu a 3 vozes, digamos assim, que eu falei, não, essa música tem que entrar. Aí depois ela acabou entrando dessa forma. Estrela d'Alva, e ela ganhou já um arranjo de viola caipira. A Rafaela Bittencourt, que mora em Manaus, gravou as percussões, um baião, um coco baião. O Renato gravou os violões, a viola caipira. E aí o Sarrazin gravou a flauta e a Cacau as vozes. Vamos aqui encerrar esse bloco de músicas e tal com uma música, que é a primeira faixa, que é a Orelha de Pau. Meu amor, me explica o que é Orelha de Pau. Vou te mostrar. Tá vendo aqui? Não dá de ver muito bem. É uma árvore, tá vendo? Ah, sim, é uma árvore. Sim. Minha mãe que bordou isso aqui, né? Olha que maravilha. Aí aqui tem o tronco da árvore. Sim. Certo? Aqui no tronco da árvore tem um fungo, que a gente chama de orelha de pau, que ele parece uma orelha. Como o Mateus eu fiz em homenagem à minha mãe, essa música eu fiz em homenagem ao meu pai. Meu pai, ele
ele é ambientalista. Eu cresci nesse lugar assim dele, sempre nessa militância em relação à floresta, a importância da floresta. Ele trabalha com madeira, né? O meu avô, bisavô, eram marceneiros, trabalhavam com madeira, e ele herdou isso, né? Sempre foi marceneiro. E durante a vida ele foi fazendo esse percurso para entender, como ele diz, né? Que aquilo é madeira, mas que antes da madeira, a madeira vem da árvore. Isso parece algo muito óbvio, mas às vezes não tem essa relação, né? Tão assim viva, digamos assim, de entender o valor disso, né? Então ele começa a trabalhar também com o princípio de não derrubar árvores para fazer objetos de madeira, e trabalha só com refúgio, né? Com coisas que vão ser descartadas, com podas, né? De árvores, e tem um trabalho como artista plástico, de valorização das madeiras e tal. Enfim, essa música, Orelha de Pau, ela acaba sendo uma homenagem ao meu pai e também a minha forma de expressar esse lugar do que a gente chama de interesse ambiental, né? Então acaba sendo uma conversa ali minha com outro ser de um outro reino, né? Que é o reino dos fungos ali, que é a orelha de pau, e também dos nomes, né? Porque orelha de pau não é o nome da coisa, é o nome que o ser humano já dá, né? Então também acaba sendo uma viagem nessa coisa do dar nomes, né? Então, eu já te disse que a orelha de pau é uma invenção humana. Ela nasce do olhar e do palpite da língua. Começa assim, né? Então, nesse momento eu estava morando em Santa Bárbara e um amigo tinha marcado comigo de se encontrar num lugar, porque lá não tinha acesso a celular, então tinha que marcar e chegar. Só que ele não chegou, eu fiquei uma manhã sentado esperando ele, e aí, como eu estava lá perto de uma árvore, tinha uma orelha de pau, eu olhei para a orelha de pau e comecei a fazer a música, entendeu? Aí fiquei fazendo essa música, aí a segunda verso, a madeira, já dizia meu pai, a madeira é uma invenção humana, porque o meu pai faz essa diferença, né? A árvore é uma coisa que existe e a gente se relaciona com ela. A madeira já é a árvore que não está viva, digamos assim, daquele jeito, né, enraizada. Ela já é um outro momento, um outro ciclo, que a gente já chama madeira. Só que, lógico, tudo isso vai virando metáfora para um monte de coisa, inclusive para a canção. A canção como esse lugar do a gente observar o mundo e construir um mundo dentro de um tempo, que é a canção, a partir de palavras, e a gente visita paisagens. Então acaba virando uma música prólogo pro trabalho, que ela realmente é mais, diferente de outras músicas do disco, ela é mais misteriosa, né, na sua poesia, assim. Mas eu sempre quis abrir esse trabalho com essa música, assim, convidando para falar nessa orelha de pau, assim, meio que essa metáfora também da madeira, que é muito presente no disco, através dos violões, né, e dos sopros também, tem sopros de madeira, enfim. Acaba sendo essa relação com o que a gente chama desse lugar limítrofe entre natureza e cultura também. É um momento mais filosófico ali, que o samba faz muito bem, né? O samba essa música ela tem uma coisa meio bossa mântrica, assim, apesar de não estar tão evidente isso, mas isso está ali oculto, e o samba ele é lugar de filosofar. A gente tem aí uma tradição da música brasileira muito rica disso, né? Então estou só dando mais uma contribuição aí nessa música. Nasci ali, entre recifes e tubarões, lá onde a maré é sempre cheia e os astros conversam sem pudor. Bom, agora nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Um é o título do álbum, como foi que você imaginou esse título, e a outra é a capa do álbum, que está uma coisa preto e branco, desenhada, uma coisa muito sutil. Então fala dessas duas coisas para a gente. Na verdade, o nome Imitação do Vento
pairava a minha cabeça antes do álbum. Porque tem coisas, né, no processo de criação que elas são... As coisas, inclusive, mais importantes do processo de criação, elas são misteriosas mesmo. Elas estão ali como um sopro, né, pegando essa imagem do vento aí. Elas pairam e elas vêm contigo, elas retornam e tu não sabe explicar direito porquê, mas elas ficam ali te povoando. E esse título ficou ali, né? Aí tu vai montando o quebra-cabeça, né, do enigma. Então, quando eu queria fazer esse negócio com o Renato, vi que eu queria fazer, que tinha um corpo de músicas que tinham esse viés contemplativo, tinha esse eu lírico em primeira pessoa, eu juntei as coisas. Falei, pô, é isso que é a imitação do vento, agora eu entendi. Nós somos supersticiosos, né? Então a gente vai acreditando e vai tecendo e vai dando corpo para essa coisa, e vai chamando outras pessoas, e quanto mais pessoas vão acreditando naquela loucura, ela vai se tornando coerente e a coisa vai acontecendo, né? Então a imitação do vento foi o nome que veio antes de tudo, vamos dizer, foi a gênese da coisa. Aí o que ela significa, né? Para mim um título, principalmente de um trabalho, assim, mais do que de uma canção, ele tem que ter vários sentidos, senão para mim não é bom o título. Ele tem que ter, eu brinco, tem que ter no mínimo 7 sentidos. Ele tem que ser plurissignificante, né? Então tem vários sentidos no disco, né? Inclusive é interessante ver as pessoas, por exemplo, que estão escrevendo já algumas coisas sobre o álbum, cada uma vai por uma metáfora, né? Uma pessoa fala, a imitação do vento é o canto, né? A imitação do vento é o espírito, a imitação do vento é a liberdade. E é mesmo tudo isso, né? E o próprio disco, né, ele vai trazendo sempre um ponto novo disso. A palavra vento aparece em vários momentos. Quando ela não aparece, aparecem palavras desse campo, o sopro, a respiração. Então, esse campo semântico vai se expandindo ali, né, no decorrer do disco. E se reitera, ou se acrescenta um ponto, ou se contrasta. E o processo poético, eu acredito que é essa urdidura mesmo, né? De sentidos e tal. A capa foi o seguinte, diferente do título, a capa realmente foi uma coisa que foi a última coisa. Como o disco tinha essa questão da sutileza, desse lugar de poucos elementos, eu sempre soube que seria uma capa clara, assim, um preto no branco. Cinza, né? Esse lugar ali bem limpo, né? Cores claras, né? Tanto que nosso figurino no show também tem isso, o cenário também é bem aberto, assim, para dar espaço para esse ar mesmo. Eu conheci uma desenhista aqui de Belém, chamada Adriana Nuso. Conheci ela num outro processo, assim, vi ela desenhando, e o desenho dela me chamou muita atenção por essa característica. Ela com poucos elementos, ela sabe como o desenho de japonês, assim, que faz só poucos traços e sugere muito. Tinha um pouco disso, tinha disso no trabalho dela, e eu senti a intuição e convidei, olha, tem esse trabalho e tal, tu quer experimentar fazer esses desenhos e tal? Ela, claro, vamos fazer e tal. Aí ela desenvolveu o trabalho, né? Ela a partir de ouvir as músicas e tudo mais, ela fez propostas de desenho, que eu acho muito interessante, que ela desenha a carvão, mais orgânico e possível, né? Então ela desenha a carvão no papel branco, que parece uma coisa até rude, né? Mas desse rude ela traz muita leveza. Então, ela fez desenhos belíssimos disso, e eu fiquei com esse acervo, digamos assim. Quando eu lancei o primeiro single, que é Manhãzinha, é só um desenho dela, que é um desenho de uma ave, assim, né? Bem assim, singelo também. No meio do caminho, eu queria fazer um ensaio fotográfico, né, para divulgação e tal. Tinha dificuldade de fazer ensaio fotográfico porque, enfim, tenho dificuldade dessa coisa de pousar muito para foto. Para mim, não fazia muito sentido nesse trabalho eu estar com a minha cara na frente também. Acho que tinha que ser uma coisa mais a obra falando e eu por trás, sabe? Eu meio que oculto nisso, né? Pela própria obra mesmo, né? E aí eu convidei uma amiga minha, uma artista que eu admiro muito também, que é a Antônia Nayane, para fazer um ensaio fotográfico comigo em Cotijuba, lá na Praia Funda, que foi um lugar que eu morei um tempo também, que de certa forma traz essa... Eu tenho uma relação de afeto com o espaço e traz um pouco dessa atmosfera do álbum.
E eu sabia que ela, pelo estilo dela, que ela ia trazer uma coisa mais da forma que eu imaginava, né? Que é menos essa foto mais comum, lacrei, né? E uma foto mais, assim, conceitual. Então. Aí fomos lá, ficamos um dia lá em Cotijuba e fizemos esse ensaio fotográfico. No processo de construção da capa, a terceira pessoa que eu chamei para construir essa identidade visual foi uma outra amiga que mora em Minas Gerais, que é a Malu Teodora. Chamei ela como designer. Pensar na fonte, né? Essa coisa de... E aí, no processo dela, a gente foi tendo a ideia de juntar as duas coisas, de sobrepor os desenhos da Adriana com as fotos da Antônia. E a gente foi gostando do resultado. Eu lancei um single, que é Manhãzinha, e 2 EPs. Todos esses são spoilers desse álbum maior, né? Mas todos esses tiveram ali fragmentos dessa identidade visual. Foi sendo essa urdidura de 3 mulheres ali, de 3 artistas diferentes, que a Malu deu esse conceito final, juntando, né, os desenhos da Adriana e as fotos da Antônia. Uma outra coisa que tem nesse trabalho são uns postais. Era uma ideia que eu tinha também, que eu acho que é interessante com esse trabalho, porque como ele tem essa coisa da viagem também, e ao mesmo tempo tem uma coisa meio familiar da casa, tem essas duas coisas, eu achava que era legal ter um postal, meio que para tu enviar para a pessoa, onde atrás do postal tivesse a letra da música, com a cifra, se ela quiser tocar, e tem um QR Code que ela pode ouvir a música. Tinha essa ideia e eu propus essa ideia para a Malu e ela fez. Eu vou pegar aqui para a capa, né? Sim. O contra, só para entender, né? Aí tem a letra, né? Aqui tem mais uma foto. No caso, essa aqui é Luana, que é a música que eu fiz para minha irmã gêmea. Então tem eu e ela aqui pequenos na foto. E aqui tem o QR Code que a pessoa escuta. O meu sonho vai ser realizado, que é eu conseguir esse aprovado nesse edital. E eu vou conseguir fazer agora uma espécie de songbook com isso, entendeu? Então vou fazer de todas as músicas e vou vender dentro de uma caixinha. Aí a pessoa quiser comprar, em vez de ser o songbook como um caderno, ela compra como um postais. Nesse álbum temos também algumas vozes convidadas. Então, me fala dessas parcerias que tu fizeste. Tem muitas, na real, né? É uma característica desse trabalho, assim, de outros também meus, de cantar com as pessoas mesmo, assim. Gosto de estar... As próprias canções pedem isso, né? Que elas querem ser cantadas por mais vozes, assim. E aí eu fui chamando realmente de forma totalmente orgânica, afetiva, pessoas que tinham relação com aquelas músicas ou comigo. Tem várias parcerias, né? Tem no disco 2 canções que são canções compostas em parceria aí, que eu chamo os parceiros para cantar junto, que é Manhãzinha, que é uma parceria minha com a Larisa, e Voz da Noite, que é uma parceria com o Rafael Pavone. E aí durante o álbum tem ali várias participações cantando, né? Mainumi Anne Dias no É Preciso Confiar, Cacau Novaes na Estrela d'Alva, Malu Guedelha no Sopro, O Sopro, Íris da Selva no Marujo de Alto Mar, a Otânia, a Larissa e a Camila Rodrigues em Luana, fazem ali um terno de vozes, a Camila Rodrigues em Por la Madre Tierra. Aí tem 3 músicas que eu canto só, né? Que é Orelha de Pau, Mateus e Solo, que também tem um sentido de eu estar só nessas 3 músicas, né? Ah, sim, tem a Karime também em Celeste, né? Também uma parceira, né, no manto, muito importante. São os feats do álbum, que é uma das coisas que mais me emociona nesses registros, quando a gente vai ouvir anos depois, né, que a gente pôde, assim, cristalizar ali uma espécie de talismã de uma amizade, de um encontro. Eu acho isso muito bonito. E aí vou falar de um aqui que eu quase esqueço, que para mim é o mais talismã desse disco de todos, que eu não sei se tu sabe, mas a Voz da Noite, que é a música que eu gravo com o Rafael Pavone, lá no final tem a voz de um bebê que balbucia, e essa é a voz da minha sobrinha, a Cel Moura é o nome dela. A Cel, assim, foi uma ideia também que o tempo trouxe, porque como demorou um pouco mais, aí ela acabou vindo ao mundo. E quando a gente estava finalizando essa música, me veio essa ideia de, como é uma música que fala disso, dessa primeira infância,
de uma inocência que a gente vai perdendo, eu pedi para minha irmã, para Luana, gravar as primeiras vozes que ela fizesse. A primeira vez que ela tentasse falar alguma coisa. Aí eu peguei essa voz e ela vira uma participação ali no final dessa música, Voz da Noite. Aí eu fico imaginando, né, ela ouvindo isso daqui a anos, quanto isso vai ganhar também outras dimensões com o tempo, né? Para quem ainda não te segue, para quem ainda não te conhece, onde a gente te encontra nas redes sociais e nas plataformas? Matheus Moura, sem H, Matheus, né? M-A-T-E-U-S, Moura. Todas as plataformas, né? Agora uma coisa também acho que é importante de falar é que eu faço parte agora de um selo internacional, que é o Cantores del Mundo, um selo capitaneado aí por uma figura chamada Artus Fock. Esse selo foi iniciado pela Tita Parra, que é a neta, acho que filha da Violeta Parra. Foi bem interessante para mim, porque foi mais uma sincronia desse trabalho, porque Solo, por exemplo, é uma música que eu fiz logo depois de visitar o Museu da Violeta Parra, lá no Chile. Foi uma inspiração, assim. Quando eu contei isso para o Artus, ele ficou, nossa, que coincidência, né? Fiz essa migração agora nesse processo, então eu posso ser encontrado no catálogo desse selo, Cantores del Mundo, que tem vários artistas lá que eu admiro muito, o Thiago Rosas, por exemplo, que é um artista que era daqui, que agora está morando no Rio, a Ilessi, que é uma artista também que muito interessante, Juliana Linhares, que tá famosa agora, Pietá, né, uma banda lá do Rio. E no Spotify encontra, aí tá em todas as plataformas, Apple, Deezer. Aí eu coloco tudo sempre, como eu falei, né? Eu acho muito importante colocar tudo no YouTube com todas as informações certas da ficha técnica, para todo mundo saber exatamente todos os timbres que foram gravados e quem gravou. Pode me encontrar também lá no Instagram, tem um perfil lá, o Matheus Moura Insta, né? Faz aquele / Matheus Moura Insta, Matheus sem H. E lá já está mais organizado também, tem lá tem aquele link de links, né? Tu clica lá e tem vários links onde tem todos os links para encontrar trabalhos meus de música, de cinema também. Matheus, para encerrar esse papo delícia, tu queres deixar aí alguma mensagem? Quero humildemente pedir para as pessoas que se interessam por música, por novos compositores daqui da nossa região, para darem essa chance aí para ouvir não só o meu trabalho, né, Imitação do Vento, mas também todo mundo que tem lançado. Tem um disco que também foi lançado semana passada, do Lerita Pavone, que é a banda que eu também fiz parte. Faço parte, de certa forma ainda, tem músicas minhas lá também. E vários outros artistas que estão tanto na cena aqui de Belém, quanto de Santarém, para as pessoas. Acho que o teu trabalho é muito importante nesse sentido, né, de visibilizar isso e convidar mesmo as pessoas a conhecerem mais os artistas do seu território, assim, né? Então é um pedido aí que eu faço para a gente trocar essas impressões sobre a vida a partir da arte, né? Bom mundo, agora que a gente terminou esse café delícia com esse artista maravilhoso, Matheus Moura, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista independente, artista autoral, que sempre faz questão de levar a Amazônia com todas as suas nuances para o mundo, como ele, Matheus Moura. Matheus, muitíssimo obrigada pela tua participação. Sucesso com esse novo trabalho que, de fato, ganhou meu coração. E te espero aqui outras vezes. Obrigado, Hélia, pelo carinho de sempre aí. Espero que eu também consiga encontrá-la pessoalmente em Santarém, de repente circular esse trabalho. Não custa nada sonhar, né? Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.